aula registrada aqui. Me diz quando eu puder começar. Pode começar, Rafa. Tá. Então, hoje me foi dada essa missão de falar um pouquinho sobre neurofisiologia da dor. Eu coloquei essa... Eu não sei bem se isso é uma bússola. A ideia era que representasse alguma coisa que nos dá um norte, assim, que nos dá um caminho. E eu acho que é isso que esse conhecimento de neurofisiologia representa e representou para mim, assim, desde o primeiro momento em que eu tive contato, que eu comecei a entender mecanismo de dor. Isso mudou a minha forma de entender a odontologia, de pensar a odontologia e de tratar e tentar ajudar os pacientes. Então, eu acho que de forma nenhuma a intenção de hoje é esgotar esse assunto, é humanamente impossível, mas trazer uma breve explanação para vocês sobre a neurofisiologia da dor orofacial, para vocês poderem minimamente entender como isso se dá, para poderem buscar mais conhecimento, entender mais, quem tiver o interesse, tá? E para tratar os pacientes aí no projeto, eu acho que é indispensável, tá? Então, isso aqui é a pontinha do iceberg. Não esperem sair daqui sabendo sobre dor, mas tendo uma noção de como as coisas funcionam e o quão complexo é esse processo de transdução, percepção, transmissão e todos os processos que envolvem a neurofisiologia da dor. Eu gosto dessa imagem porque eu acho que traz um pouco daquilo que a gente precisa começar a pensar hoje, que eu proponho que a gente comece a pensar hoje, que eu acho que vocês devem começar a ver dor de uma forma diferente. Então, eu trago essa imagem para a gente começar a refletir sobre isso e discutir sobre isso. O que você vê, né? Eu não consigo ouvir vocês, nem ver vocês, mas tem gente que consegue ver um macaco na imagem. Eu tô vendo macaco, Rafa, eu posso falar. Então, e tem gente que vê um tigre. Eu vejo um macaco. Todo mundo viu macaco? Não. Ninguém vê tigre? Eu vejo tigre. Olha aí. Aonde? Eu vejo tigre. Ai, tem um tigre! Aqui, ó. Ó o tigre aqui, ó. Aqui, ali, ó, o tigre, ó. Ele é branco. Ele é branco, ó. A Gabi é radiologista. Eu não consigo ver o tigre. Não consigo, tentei, me esforcei. E mais outra coisa. Ver o tigre. Hã? Vocês viram o tigre? Eu Agora... ainda não vi o tigre, eu não tô com a Gabi. Agora elas viram o tigre. O tigre é branco, Mari. O tigre tá arrancando a cabeça do macaco. O tigre tá... o tigre tá, ele tá mordendo. Uma pantera mordendo a cabeça do macaco. Tem mais coisa? Então, eu não consigo ver o tigre, eu só consigo ver o macaco. Mas eu trouxe essa imagem para a gente pensar o seguinte: tem gente que vê o tigre, tem gente que vê o macaco. Eu só vejo o macaco. Mas não é porque eu só vejo o macaco que o tigre não está na imagem. Certo? E não é porque alguns de vocês só enxergam o tigre que o macaco não está ali pendurado num galho. Como eu posso ver, para mim é muito claro. Talvez para alguns de vocês o tigre seja seja uma imagem que chama mais o olho do que o macaco. Eu tô vendo mais coisa, mas não vou nem falar, tá? Tati, é horário inapropriado. Tá bom, eu vou me conter. Então, é só para a gente começar a conversar e refletir sobre isso, assim. Não é porque a gente não tá vendo o que o outro tá vendo, não é porque a gente não tem a percepção que o outro tem, que aquilo não está ali, ou que aquilo não existe. Isso é uma das lições que eu aprendi, que eu trago para minha vida, assim, que eu vou deixar assim, nesse primeiro slide já para vocês começarem a pensar sobre isso. Eu sei que isso é uma coisa que a Tati fala sempre também. Não é, se o paciente falou que ele tem dor, ele tem dor. Não é da nossa alçada questionar ou duvidar a percepção que o paciente tem, a vivência que o paciente tem e aquilo que ele diz que está sentindo. Ainda que a gente, como profissionais mecanicistas e treinados para realizar procedimentos, não consiga enxergar uma causa real, não consiga enxergar uma radiografia com lesão, não consiga enxergar uma cárie, não consiga enxergar uma lesão muscular, não consiga enxergar uma degeneração na TM. Ainda assim, a gente precisa acreditar no que o paciente está dizendo. Então, se o paciente está dizendo que tem um tigre aqui, tem um tigre aqui, tá?
Então, a primeira coisa para a gente começar a conversar sobre hoje, porque vocês vão entender agora, ao longo desses minutos, dessa hora que a gente vai conversar, por que eu estou falando sobre isso? Porque é um processo realmente muito amplo e muito complexo e que não cabe a gente só cabe aceitar e respeitar o que o paciente tem e tentar ajudá-lo, porque é um processo que envolve muitos fatores. Então, a dor, ela é um fenômeno subjetivo que depende de uma série de interações e conexões que culminam na percepção. A dor, a gente vai ver mais adiante, é diferente de estímulo, é diferente de nocicepção. A dor é uma produção do cérebro. Cada pessoa vive a dor de uma forma diferente, cada pessoa percebe a dor de uma forma diferente, tá? Então, sempre pensem nisso. A dor é subjetiva. A dor é uma experiência, é uma vivência individual. E para cada pessoa ela tem um peso diferente e ela tem um significado diferente. Em 1979, a IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor, definiu a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual, real ou potencial, ou descritas no termo dessa lesão. 1979. 40 anos depois, houve uma revisão desse conceito de dor e mudou basicamente, uma palavra que parece simples, mas que vai ter toda a significância nessa aula que a gente vai... Vou tentar fazer com que vocês percebam isso. A dor pode ser uma experiência semelhante a um dano real ou potencial. O que isso quer dizer? Não precisa haver um dano no tecido para que um paciente sinta dor. Não precisa necessariamente haver uma lesão. Às vezes, a expectativa da sensação, ou seja, semelhante a, porque eu tenho uma vivência relacionada àquilo, já é suficiente para desencadear um quadro de dor no paciente. E a gente, às vezes, a nossa compreensão não alcança o que esse paciente está relatando ou o que esse paciente está sentindo. Tem esse caso, que é um caso bem famoso, vocês devem conhecer, já devem ter ouvido, é real, tá? Tá descrito na literatura, onde um trabalhador, ele pisou num prego, trabalhador de construção, assim, pisou num prego, e buscou um hospital com muita dor no pé. Esse paciente estava desesperado de dor. Os médicos viram a situação, né, o que estava acontecendo, o paciente muito desesperado. Esse paciente foi sedado e foi medicado com opioide e sedativos. Quando esse paciente reagiu à sedação, os médicos, os profissionais de saúde que estavam ali cortaram o calçado, cortaram a bota. Quando eles tiraram a bota do pé do paciente, o prego tinha passado entre os dedos. O prego não furou o pé do paciente, da pessoa. Só que havia uma expectativa de antecipação dessa dor, do que poderia vir a causar. A gente não sabe o que se passou na cabeça dessa pessoa, de que talvez ficaria 3 meses, 1 mês, sei lá, 15 dias, independente do tempo que for, sem trabalhar. A gente não sabe o quanto aquele emprego significa para aquela pessoa. A gente não sabe quantas outras vezes essa pessoa machucou ou não o pé na vida e tem uma vivência muito negativa em relação àquilo. O quanto isso impacta a forma como aquela pessoa lida com aquele acontecimento específico. Não está relacionado necessariamente ao estímulo que está sendo gerado perifericamente, porque nesse caso não teve um estímulo nociceptivo gerado no pé desse paciente, mas teve dor, teve a sensação. Então, eu vou voltar ao slide. Semelhante a. Não precisa necessariamente a gente constatar a presença de alguma lesão. Esse aqui é um outro exemplo. Esse cara é o cara que está no Guinness Book como a pessoa que mais tem modificações corpóreas, assim, de piercing e tatuagens, enfim. E eu trouxe essa imagem para a gente pensar, por exemplo, será que uma pessoa como esse cara, quando ele vai se furar para colocar um piercing,
ele sente uma dor parecida com agulha, né? Digamos que ele vai fazer um furo com agulha para colocar o piercing. Será que ele sente uma dor parecida com uma pessoa que está, sei lá, doente, está com dor de garganta e precisa fazer uma injeção, uma benzetacil, que dói muito. Precisa fazer uma benzetacil para tratar essa infecção, essa dor de garganta que essa pessoa tem. Será que essas duas pessoas entendem vivem essa experiência de dor do mesmo jeito? Eu tenho para mim que não. Porque por trás dessa dor que esse paciente está sentindo, existe uma motivação pessoal. Ele está no Guinness Book. Ele é o cara que mais tem piercing no mundo. Será que para ele colocar mais um piercing é uma coisa que dói? Agora vai lá amanhã na farmácia e pede tu para colocar um piercing. Vai morrendo de medo, de sentir dor. Porque não tem a mesma conotação, não tem a mesma motivação pessoal que talvez tenha para ele. Então, pessoas diferentes, hospedeiros diferentes encaram a sensibilidade, a sensação, a percepção de dor de formas diferentes. Aqui é um outro exemplo que eu gosto, que também é famoso, vocês devem conhecer, que é relacionado a uma tribo indígena da Amazônia, onde os homens, numa determinada idade que eles atingem, eles têm que colocar a mão dentro de uma luva feita de palha, cheia de formigas tucandeiras. É aquela formiga que a picada dói pra caramba. Quanto mais o cara fica com a mão ali dentro da luva, mais viril ele é. Isso na tribo dele, na cultura dele, tem uma representação enorme. Porque o cara que não aguenta muito tempo é um cara que não tem tanta virilidade, é o cara que não vai ser um bom guerreiro, é o cara que, de repente, não vai ter uma representação importante perante a sua tribo. Agora, se eu, Rafaela, vou colocar minha mão numa luva cheia de formiga, isso é uma cultura que, para mim, não tem significado nenhum. Então, eu não vou aguentar 30 segundos, porque isso não tem significado emocional, afetivo, eu diria. Não tem um significado afetivo para mim, mas para essas pessoas que vivem nessa tribo, que tem essa cultura, tem. Então, eles sentem muito menos dor, eles aguentam muito mais tempo, porque existe um processo analgésico endógeno que provavelmente se responsabiliza por grande parte da analgesia para esses pacientes poderem aguentar todo esse tempo com essa mão ali no meio de um monte de picada de formiga, né? Então, a gente precisa pensar da seguinte forma, a gente precisa ter uma associação de fatores que conversam entre si para que a bexiga fique cheia. Quando uma bexiga não está totalmente cheia, é mais difícil de furar ela com alfinete, certo? Se a gente pegar uma bexiga meio murcha, a gente vai tentar furar com alfinete, é mais difícil do que se a gente tiver uma bexiga cheia. Vamos pensar que esse alfinete seja a dor, por exemplo. Se eu tiver todos os fatores associados desfavoráveis para o paciente, é muito mais provável que ele enche essa bexiga muito mais rápido e a dor possa estourar essa bexiga de uma forma mais intensa, mais frequente ou mais forte, ou mais rápida. Mas se esse paciente é um hospedeiro desfavorável, tem uma cultura desfavorável, mas ele tem um bom aspecto psicológico e ele sofre um dano tecidual, a bexiga dele já não enche tanto. A dor já não fura essa bexiga com tanta rapidez quanto se ele fosse um paciente catastrófico, um paciente hipervigilante, que tem um perfil psicológico desfavorável para a dor, que sente a dor de forma mais intensa, que valoriza o sentimento negativo da dor, porque aquilo para ele é uma coisa que ele presta muita atenção. Se é um paciente onde a cultura entende a dor como uma forma de purificação, ou se a cultura entende a dor como uma forma de punição, isso também são fatores que vão enchendo essa bexiga e vão fazendo com que esse paciente seja um paciente mais favorável ou menos favorável para viver, para experienciar essa sensação de dor, certo? Então, o primeiro modelo de dor que a gente teve, assim, uma associação que ainda é citado nos dias de hoje, é o modelo de Descartes de 1662. Esse modelo prevê a relação entre um estímulo periférico e a sensação de dor vivida no sistema nervoso central, no cérebro, portanto, no cérebro. Então, é a primeira associação que foi feita, que a gente tem notícia de que foi feita. De lá para cá, a gente evoluiu um pouco.
Ainda tem muitas coisas para a gente entender, mas a gente já entende que nocicepção é diferente de dor, a gente entende que tem envolvimento de um estresse neurobiológico, que existe uma plasticidade cortical que está relacionada à percepção de dor, a experiências prévias e vivências anteriores do paciente. A gente entende o processo neuroimune, faz parte dessa vivência de dor do paciente. A modulação descendente é uma capacidade endógena que a gente tem de modular processo de dor. Umas pessoas modulam bem, outras modulam mal. A gente tem sensibilização central, sensibilização periférica. Então, é uma série de associações de fatores que não são, que desmontam, entre aspas, essa linha contínua que vai do pé ao cérebro, como se fosse relação proporcional de estímulo para a sensação de dor. Não é tão proporcional assim, porque a gente tem outras coisas tão ou mais importantes do que a intensidade do estímulo que influenciam na intensidade da dor que o paciente vai sentir. Então, esse é um conceito que eu acho que é importante a gente diferenciar. A dor, a sensação de dor, ela é uma percepção de uma experiência sensorial, de novo, emocional e sempre desagradável. Ela é uma resposta que é produzida pelo cérebro, a nível consciente, pode existir sem a presença de um estímulo nociceptivo. A gente vai ver quando, em que situações acontece a dor sem a presença de um estímulo nociceptivo. Então, não precisa eu bater o dedo É aquele exemplo do prego na bota que eu falei. Não precisa o prego furar o dedo do paciente, para o paciente viver essa dor, sentir a sensação dessa dor. E a dor é uma produção complexa que engloba aspectos sensoriais, afetivos, motivacionais, comportamentais, enfim, uma enormidade de fatores. Que é diferente da nocicepção. A nocicepção, ela é uma etapa neuronal, responsável pela codificação dos impulsos e pela condução e integração entre os impulsos nocivos. Essa geração, essa etapa neuronal, essa geração desse impulso, acontece no local da lesão, quando há uma lesão, certo? Nem sempre, isso aqui é importante, um impulso nociceptivo vai ser percebido como dor. Assim como nem sempre a dor vem de um impulso nociceptivo. É o mais normal, é o mais comum ter um impulso nociceptivo, isso gerar uma dor. Nem sempre essa relação é proporcional, nem sempre essa relação é direta, nem sempre essa relação existe, ok? E a responsabilidade da nocicepção é de neurônios que são periféricos e estruturas centrais da medula espinhal, tronco encefálico e diencéfalo, certo? Não está no córtex, portanto, não está a nível consciente. A dor, ela tem um caráter multidimensional. A gente precisa pensar na dor nesses 4 componentes multidimensionais, de novo, né? Não queria fazer essa repetição, mas foi inevitável, da dor. Então, a dor tem um componente sensorial discriminativo, que dá algumas informações para a gente, como quando essa dor se iniciou, aonde ela se localiza, qual é a frequência, qual é a duração, qual é a intensidade. E ela geralmente está relacionada ao córtex somatosensorial. O aspecto motivacional da dor, ele nos dá os aspectos relacionados a ganho secundário, a vontade de reduzir ou aumentar a dor. Geralmente está relacionado à cultura do indivíduo. E geralmente ele está associado a córtex insular. É uma estrutura específica do sistema nervoso central. A dimensão cognitiva da dor é a capacidade de compreender e dar um significado para a dor. Então, é aquela coisa da memória. Eu já vivenciei essa dor antes, eu sei o quão intensa ela é, e eu já sei o que esperar a partir disso. É a capacidade racional que a gente tem de entender aquela sensação de dor. E por último... Opa, não passou. Aí. Por último, o aspecto afetivo, a dimensão afetiva da dor, que é dada pelo sistema límbico, que está relacionado às emoções, sentimentos desagradáveis relacionados à dor. Então, a gente tem um quebra-cabeça que a gente precisa montar. E que nem sempre, para todos os pacientes, essas 4 peças vão ter o mesmo tamanho. Tem determinadas dores que, para uns pacientes, o sistema límbico gera uma
um sinal de alerta muito importante e faz com que essa dor seja muito desagradável, seja muito negativa afetivamente para esse paciente, porque está associada a uma situação de trauma, uma situação negativa na vivência daquele indivíduo. Então, agora a gente começa a classificar os tipos de dor que existem. As dores são basicamente, segundo a taxonomia da IASP, de novo, Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela pode ser de 3 tipos. Então, a dor, a nociceptiva, que é a primeira, é a mais comum. É a que a gente conhece, é a dor de colocar um alfinete na ponta do meu dedo e sentir essa dor proporcional exatamente como é esperado que se sinta. Então, é uma dor que surge de um dano real ou ameaçado ao tecido não neural e devido à ativação de nociceptores. Então, ativou o nociceptor, gera uma dor nociceptiva, certo? É a dor de dente, é a dor da pulpite, é a dor da cárie, é a dor que a gente conhece, que a gente tem no dia a dia no consultório odontológico, que a gente convive todos os dias. A gente tem depois a dor neuropática, que a gente vai ter uma aula específica para falar dela na semana que vem, que é uma dor que surge como consequência direta de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatosensorial. Então, aqui a gente está falando de lesão nervosa. Aqui a gente está falando de uma doença no sistema de sensação de dor, no sistema somatosensorial. Aqui a gente está falando do sistema nervoso. Tá? Aqui a gente está falando de tecido mole, a gente está falando de músculo, a gente está falando de articulação, a gente está falando de pele. Aqui a gente está falando de tecido nervoso, tá? Só para fazer essa diferenciação. E, em 2017, a IASP acrescentou um novo conceito, que é a dor nociplástica. A dor nociplástica, ela é de especial importância para a gente que trata pacientes com DTM, porque ela aborda um grupo muito especial de pacientes que são muito frequentes e muito presentes na nossa clínica de atendimento a pacientes de DTM, que são os pacientes com dor crônica. Então, a dor nociplástica, por definição, é uma dor da nocicepção alterada, apesar de nenhuma evidência clara de dano real ou ameaçado que cause ativação de nociceptores periféricos ou qualquer evidência de doença ou lesão no sistema somatosensorial que cause essa dor. Então, é a dor que a gente não sabe de onde vem para onde vai. É uma dor que está ali sem função biológica, é uma dor que está ali para atrapalhar a nossa vida, atrapalhar a vida do paciente, e a gente não consegue encontrar, na maioria das vezes, uma causa para ela. Hoje a gente vai entender um pouco melhor especificamente sobre ela na aula, na parte que a gente chegar realmente na neurofisiologia da dor. Então, aqui é um quadro para a gente diferenciar algumas coisas que são essenciais. A gente tem, de uma forma geral, 2 tipos de dor. Assim, pensando em mecanismo de dor e tempo de duração de dor. A gente tem dor aguda e dor crônica. A dor aguda é a dor nociceptiva, em geral. É aquela dor que tem uma relação com um evento, geralmente um trauma, tá? Vamos pensar um paciente com cárie. Ele tem dor porque ele tem dor, né? Houve um estímulo ali na polpa dele, né? Que tem receptores nervosos ali, em função de um estímulo. Então, existe uma relação do evento com o trauma que acontece? Existe, né? Todo mundo concorda que a dor aguda de dente pode ser causada por uma cárie, nesse caso. Essa dor, ela é controlada depois que a gente remove a fonte da dor? No caso da dor aguda, sim. Né? Todo mundo concorda, tirou a cárie e passou a dor. Geralmente é uma dor que não traz muito problema para o diagnóstico, é uma dor relativamente tranquila da gente manejar, é uma dor que desaparece após a cicatrização do tecido. Então, cortei a pontinha do meu dedo aqui cozinhando, vai levar ali uns 7, 10 dias, até 14 dias, depois a dor simplesmente desaparece junto com a cicatrização do tecido. É uma dor que tem como função um mecanismo protetivo. Essa dor tem uma função biológica. Ela serve para avisar. Não fuça mais nesse dedo, porque se tu fuçar vai aumentar a lesão, vai doer mais, tu vai ter mais problema para cicatrizar. Deixa esse dedo quieto, que é para cicatrizar isso aí. Entendeu? É meio que assim. Então, é uma relação
é mais óbvia, é uma relação de dor que a gente já está acostumado, que a gente já conhece, que é a dor que a gente geralmente trata no consultório odontológico. E responde a terapias convencionais. Então, no geral, eu tô com uma dor no meu dedo, porque eu cortei, eu vou tomar um analgésico, tende a melhorar. A dor crônica funciona um pouco diferente. A dor crônica, ela não tem, na maioria das vezes, uma causa identificável. A gente não consegue encontrar numa tomografia, numa ressonância, num raio-x, num ultrassom, uma lesão. A gente não consegue encontrar uma lesão no músculo, porque o músculo está doendo há 6 meses, há 1 ano. A gente não consegue encontrar uma lesão num paciente fibromiálgico. A gente não encontra uma lesão, uma causa identificável. Essa dor, ela não é controlada depois que a gente remove a suposta fonte de dor, tá? Partindo do pressuposto que exista alguma fonte de dor, né? Essa dor não cessa. Essa dor é mantida por outros mecanismos que a gente vai falar na sequência. Mas ela não cessa quando cessa o estímulo, certo? Ela é uma dor que, no geral, tem um diagnóstico complexo, né? Tendo em vista que ela não desaparece depois que cicatriza o tecido, ela não tem uma causa identificável. Ela é uma dor um pouco mais difícil da gente identificar, da gente manejar, porque ela envolve uma série de outros mecanismos muito além do estímulo noceptivo local, como a dor aguda. Ela não desaparece após a cicatrização do tecido, então, como eu falei, essa dor não tem função biológica nenhuma. Essa dor não serve para nada, mas ela tá ali. E ela é muito frequente. E a gente precisa entender que ela existe e entender como é que a gente vai fazer para tratar esse paciente. E esse paciente, geralmente, ele é um paciente que ele vem com um histórico debaixo do braço, de exame que ele fez, de remédio que ele já tomou, de profissionais que ele já consultou. Então, é um histórico de tratamentos mal sucedidos. Isso é comum. E ele geralmente precisa de um olhar multidisciplinar. Então, tá aí a Jo, não sei se a Jo tá aí, que não me deixa mentir. A gente precisa da avaliação, um paciente de dor crônica, a gente precisa da avaliação de um médico, a gente precisa, no caso da dor facial, muitas vezes do acompanhamento do dentista, do fisioterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista. Então, a gente tem um envolvimento do fono, de uma enormidade de profissionais para poder conseguir manejar esse paciente. A dor, então, ela é um problema de saúde pública, ela é a maior causa de abstenção no trabalho e ela é a maior causa de procura médica. A gente precisa aprender mecanismo de dor para a gente poder tratar a dor. A gente não consegue tratar a dor se a gente não sabe de onde ela vem, para onde ela vai, como é que ela funciona, como é que ela evolui, como ela se comporta. A gente precisa desse conhecimento para a gente poder tratar o maior problema de saúde pública que a gente tem no mundo, que é sentir dor. E nós fazemos parte disso como profissionais da saúde. Então, é nossa obrigação conhecer minimamente essas diferenças entre dor aguda e dor crônica e esses mecanismos que a gente vai começar a falar agora. Então, os caminhos neurais para a dor. A gente vai falar a partir de agora. Isso aqui é um resumo, basicamente, da aula que a gente vai falar hoje. A gente tem... Vocês enxergam o meu mouse? Enxergam, né? Então, a gente tem alguns passos que vão ser percorridos hoje. A gente tem a geração do impulso perifericamente no local, no neurônio primário. A gente tem o caminho desse neurônio primário passando pelo gânglio trigeminal, quando a gente está falando de dor orofacial, certo? Aí aqui a gente entra no sistema nervoso central pelo tronco encefálico e aqui a gente faz a primeira sinapse. Aqui a gente tem um neurônio, vocês estão entendendo? Ele está saindo da periferia, está saindo, vamos pensar que ele está saindo aqui do masseter, e ele está passando pelo gânglio de Gasser, entrando no sistema nervoso, fazendo a primeira sinapse no núcleo caudal do tronco encefálico. Depois, esse outro neurônio, que é o neurônio secundário, vai subir pelo lado contrário, então essa aqui é a linha média, ele cruza a linha média na maioria das vezes, ascende para uma região do cérebro que a gente chama de tálamo. O tálamo é como se fosse um repetidor de sinal. Ele distribui impulso nervoso para sistema límbico, córtex insular, córtex somatosensorial, para que hajam essas
infinitas possibilidades de percepção de dor e multidimensionalidade da dor, como eu falei antes para vocês, aspectos afetivos dados pelo sistema límbico, aspectos sensório-discriminativos dados pelo córtex somatosensorial e assim por diante. Tá? Então, é basicamente esse percurso que a gente vai percorrer agora para a gente entender um pouquinho esse processo. Então, a gente tem 4 fases, tá? A nível didático. Essa aqui é uma fase que acontece a todo momento, na verdade, mas a gente coloca ela como uma fase para ficar mais fácil a nossa compreensão. A gente vai começar agora pela transdução, que é a primeira fase do processo. A transdução acontece lá na lesão, tá? Lá na pele, lá na mucosa, lá na agulhada que a gente dá no paciente quando a gente vai fazer uma anestesia. Então, a gente tem na pele, na mucosa, a gente tem receptores nervosos, que podem ser de vários tipos, específicos para calor, específicos para temperatura, específicos para sensibilidade mecânica. Pode ter terminações nervosas livres, pode ter pode ter vários tipos de receptores periféricos. Eles ficam lá na pontinha do neurônio e eles ficam detectando estímulos que acontecem. Só que o que acontece? Esses estímulos, esse processo de transdução que a gente vai falar agora, ele é como se fosse um Google Tradutor, fazendo uma analogia. Porque, vamos pensar da seguinte forma, eu estou cravando um prego ali na minha pele, como na imagem. Quando eu cravo esse prego na minha pele, eu tenho um estímulo mecânico. Só que o nervo, ele não entende essa linguagem. O nervo, ele fala espanhol. E o prego cravando na pele, ele fala, sei lá, francês, francês é chique. Fala francês. Como é que vai comunicar um estímulo mecânico com um estímulo elétrico, que é a única linguagem que o nervo entende, que é um potencial de ação, certo? Através do mecanismo de transdução. Então, é esse mecanismo de transdução que faz com que haja uma comunicação de estímulos externos com o sistema nervoso central, culmine na percepção de dor, na infinita maioria das vezes, tá? E isso depende da geração ou não de um potencial de ação. Então, depende da intensidade com que esse estímulo é gerado, da frequência com que esse estímulo é gerado, para que se gere ou não um potencial de ação. Eu trouxe aqui um videozinho, eu espero que rode direitinho, fazendo um resumo sobre potencial de ação, porque eu acho que já faz um tempinho que vocês viram fisiologia, né? Então, só para a gente refrescar a memória, só para vocês se lembrarem como funciona um potencial de ação, porque a gente vai falar sobre isso no restante de toda a aula, então é importante relembrar. Se não estiverem ouvindo, interrompe no microfone, tá, Tati? Rafa, não estamos ouvindo. Estão ou não estão? Não. Tá. Então vamos lá. Eu vou ir tentando reproduzir o que ele está falando, tá? Tentar traduzir para vocês aí. Então, ele está dizendo aqui que na membrana existem receptores, proteínas que funcionam como receptores. Esses receptores são canais que permitem a entrada e a saída de íons para dentro e para fora da membrana do neurônio. Esses canais geralmente são fechados e o interior do neurônio é negativo em relação ao exterior. O exterior do neurônio geralmente é polarizado de forma positiva. Se colocar microeletrodos ali no interior desse neurônio, a gente vai ver que o potencial que tem ali dentro é de mais ou menos 70 milivolts. A membrana em repouso do neurônio, ela fica em torno de menos 70, tá? Milivolts. Então, quando entra algum tipo de íon na membrana, existe um desequilíbrio que faz com que esse potencial de ação suba um pouco, fique menos negativo, chegue próximo a mais ou menos 55 milivolts. Quando atinge esse limiar de menos 55 milivolts, acontece a abertura de outros canais de sódio.
que fazem com que haja essa entrada rápida de sódio com carga positiva para dentro da membrana. Essa polaridade se inverta, então a membrana fica despolarizada, gerando, então, um potencial de ação, quando chega a mais ou menos 40 milivolts. Logo depois disso, acontece uma abertura extra de canais de potássio. Os canais de potássio, eles geralmente estão sempre abertos, mas abre uma abertura de outros canais de potássio na intenção de repolarizar essa membrana, para que essa membrana se repolarize, então volte à posição de repouso original. Então, o potencial de ação, ele é esse processo da passagem de um estímulo de menos 70 milivolts do potencial de membrana do neurônio para em torno de 40 milivolts. Isso gera uma descarga elétrica e faz com que o impulso nervoso, ou um potencial de ação, seja gerado e seja transmitido através da membrana celular até o próximo neurônio, onde acontece a sinapse e a transmissão dessa informação para o neurônio seguinte ou neurônio secundário e assim por todo o sistema nervoso central, até chegar nas estruturas superiores, para que esse estímulo, esse potencial de ação, seja interpretado ou percebido como dor, ou como sensação de toque, sensação de calor, ou qualquer outra sensação que a gente tenha no nosso corpo. Gente, eu não sei se eu soube explicar direito. Vocês entenderam? Só me dá um sim ou não aí, senão eu repito qualquer coisa. Sim. Sim. Tá bom, tá bom. Aí, então, esse fenômeno é a transdução, que nada mais é do que, como eu falei, é como se fosse um Google Tradutor. Então, é a transformação de uma sensação mecânica, de uma sensação dolorosa, num impulso nervoso, na geração de um potencial de ação que vai ser conduzido através da membrana do neurônio até fazer uma sinapse com o neurônio seguinte, e assim ele vai sendo transportado até as estruturas superiores do sistema nervoso central. Então, essa transdução, existem inúmeros receptores de membrana que ficam ali para receber determinados estímulos dolorosos ou não dolorosos, determinados estímulos sensitivos. Então, para calor, para ácido, para mecânico ou para frio. Esses receptores, na sua maioria, eles são específicos ou semi-específicos para determinados estímulos de dor, certo? Então, depois que essa transdução ocorre, gera-se, no caso desse impulso ser suficientemente forte, um potencial de ação. Quando acontece um potencial de ação, esse estímulo é conduzido ao longo da membrana do neurônio, como eu falei, até o final do seu axônio, para que ele faça uma sinapse com o neurônio seguinte. Porém, existe um processo que pode acontecer em algumas situações, que se chama sensibilização periférica. Esse processo de sensibilização periférica, não se assustem com essa imagem, é simples, eu vou explicar. Não é simples, mas é relativamente simples. Esse processo, ele acontece como? Ele acontece quando existe um estímulo ou muito intenso ou muito frequente, partindo do sistema periférico para o sistema nervoso central. Então, eu estou com aquele prego ali no meu dedo, ou eu furo muito fundo, e esse estímulo é muito intenso e gera vários potenciais de ação repetidamente, ou é um estímulo muito repetido. Eu fico cravando o prego ali, mas eu fico fazendo isso 1 minuto inteiro, ou mais, né? Porque eu gero muitos potenciais de ação, um atrás do outro. Isso pode gerar o que a gente chama de sensibilização periférica. O que é essa sensibilização periférica? É uma alteração na conformação das estruturas que compõem o neurônio, os receptores de neurônio do neurônio primário, aonde está acontecendo a transdução, no local da lesão. Então, existe ali no local da lesão uma série de mediadores inflamatórios, mediadores pró-dor, que estão ali sendo liberados nessa região, que se ligam a nociceptores específicos. Esses mediadores,
ligados à membrana do neurônio, eles ativam algumas vias intracelulares de proteínas, principalmente, que sinalizam a abertura de canais de sódio. Então, essas moléculas se ligam a receptores que ativam uma via de proteínas que faz com que se ativem canais, tá? Esses canais se abrem e permitem que passe através deles, são principalmente canais de sódio e TRPV1, tá? Esses canais abertos, eles permitem a entrada de sódio e ou cálcio para dentro do neurônio. O que isso significa? Quanto mais substâncias aqui, quanto mais substância, mais sensibilizado se torna esse receptor. Quanto mais sensibilizado esse receptor, maiores as cascatas e maior a entrada, o acionamento desses canais de íon e maior a entrada de íons sódio e cálcio para dentro do neurônio. A gente acabou de falar em inversão de polaridade de membrana. O neurônio tem que ficar com a polaridade interna positiva para ver um potencial de ação. Se está entrando sódio, o sódio é positivo, certo? Se o sódio está entrando para dentro do neurônio, ele vai facilitar a despolarização, correto? Então, esse neurônio que está recebendo a entrada desse influxo de íons positivos, ele vai ficar mais sensibilizado. Ou seja, o limiar de disparo desse neurônio vai diminuir. Antes, o que eu precisava de um estímulo 2 vezes para gerar um potencial de ação, agora eu preciso de um estímulo menor, porque a membrana do neurônio já está menos negativa do que convencionalmente ela estaria, certo? Além disso, existe um outro acontecimento que acontece aqui, uma outra situação que acontece aqui, que é a liberação antidrômica de alguns neuropeptídeos, como substância P e CGRP. Essa substância P e CGRP são produzidos a nível de sistema nervoso central, lá onde fica a outra parte desse neurônio, a parte final desse neurônio dentro do sistema nervoso central. E essas substâncias são carregadas ao longo de todo o neurônio, antidromicamente, ou seja, do sistema nervoso central para a periferia, que é o movimento contrário que o potencial de ação costuma fazer. E essas substâncias, quando há um potencial de ação aqui, elas são liberadas no meio externo. Essa substância P e CGRP estimulam o que a gente chama de inflamação neurogênica, ou seja, potencializam uma situação inflamatória local. Porque a substância P e CGRP são irritativas, elas estimulam um processo inflamatório na região. Estimulando esse processo inflamatório e vasodilatação, acontece o aumento de mediadores inflamatórios e esse processo começa a se retroalimentar, que vai ter mais mediadores inflamatórios, mais canais sensibilizados, mais abertura de canal de sódio, mais entrada de sódio, mais liberação de substância P e CGRP, mais inflamação neurogênica, entendem? Então começa a haver um ciclo viciado nesse processo. Então a gente tem algumas coisas que acontecem quando essa situação de sensibilização periférica ocorre. A gente começa a ter atividade espontânea do nosso receptor, a gente começa a ter baixo limiar de disparo, como eu falei para vocês, um estímulo menor começa a disparar potencial de ação, e a gente começa a ter respostas exacerbadas a estímulos que são subsequentes a essa alteração, certo? Se eu estiver falando muito rápido ou vocês não entenderem, ou eu estiver explicando demais, também só me falar, tá bom? Por que é importante a gente ter consciência disso? Primeiro, para a gente saber que esse processo está acontecendo ali. E segundo, porque a gente pode interromper, pelo menos parte desse processo. Quando a gente começa a ver que está havendo uma sensibilização no local da lesão, que pode estar se prolongando por um tempo um pouco maior do que o esperado, ou que pode estar gerando uma sensibilidade maior do que a esperada nesse local. A gente, usando um simples anti-inflamatório não esteroide, a gente consegue abortar ou diminuir muito a importância da sensibilização periférica na resposta de dor do paciente, tá? Então, esse pode ser um mecanismo de ação do anti-inflamatório não esteroide nos processos de sensibilização, nos processos de interpretação do sinal de dor. Aqui, especificamente, falando de sensibilização periférica, tá bom? Então, quando acontece esse processo de sensibilização periférica, alguns fenômenos podem acontecer em decorrência disso, como, por exemplo, hiperalgesia primária, que é quando um estímulo de dor, um estímulo que é dolorido, responde de uma forma mais intensa ao que seria o convencional.
Então, eu cravo um alfinete na ponta do meu dedo, só que dói mais do que deveria doer se eu não tivesse uma lesão ali naquela região. Então, como há uma sensibilização local, acontece uma hiperalgesia, ou seja, aumento de dor na região. E a alodinia, que é um exemplo clássico também, que decorre desse processo de sensibilização central. O exemplo mais clássico disso, que eu acho que todo mundo já passou, ou pelo menos o pessoal com bronze Parmalat, assim, igual o meu, que é se queimar de sol. Quando a gente queima de sol, a roupa dói, encostar dói, tomar banho dói. Isso são estímulos que são inócuos, concordam? São estímulos que, no geral, não desencadeiam nenhum tipo de dor, nenhuma sensação dolorosa. Mas nessa situação, porque há sensibilização desses noceptores nessas regiões, acontece esse fenômeno que a gente chama de alodinia, ou alodínia, que é uma dor resultante de um estímulo que normalmente não é doloroso. Bom, pontuado isso a respeito da sensibilização central na fase de transdução, a gente passa para a fase de transmissão do impulso nervoso. Essa transmissão, quando a gente está falando de transmissão de sensação de uma forma geral, a gente tem 4 tipos de fibras nervosas que são separadas de acordo com a agilidade com que conduzem o estímulo e com a quantidade de mielina que elas possuem, que são as fibras A alfa, A beta, que não estão ilustradas na figura, porque são fibras que conduzem estímulos não nociceptivos, que não geram dor. Fibras A delta, que é essa azulzinha, e fibra C. As fibras A alfa e A beta são muito mielinizadas e, portanto, conduzem os estímulos de forma mais rápida ao sistema nervoso central. Vocês devem lembrar da mielina, que é uma gordura, é uma célula, né, que está envolta na fibra nervosa e faz com que haja uma condução saltatória e, portanto, uma condução mais rápida desse estímulo nervoso que está passando por essa fibra. Quanto mais mielina o neurônio tem, mais rápida é a transmissão do impulso nervoso. No caso das fibras de dor, a transmissão é mais lenta do que a sensação de tato, sensações não dolorosas. Então, a fibra A delta, por exemplo, ela é uma fibra pouco mielinizada e ela é responsável pela sensação que a gente tem de dor rápida. Então, é aquela dor que a gente tem, que a gente logo tira a mão e é uma dor que a gente localiza com mais precisão. É aquela dor pontual, é aquela dor que a gente sabe de onde está vindo. A fibra C, ela não tem mielina, é conduzida por um trato diferente do trato espinotalâmico que a fibra A delta é conduzida. Ela não tem mielina e, portanto, ela é uma fibra mais lenta. E ela é responsável por aquela sensação de dor que a gente tem, que, portanto, é uma dor mais lenta, é uma dor mais difusa, mal localizada, mal espalhada. Aliás, mais espalhada. Então, são sensações de dores diferentes que são transmitidas por fibras nervosas diferentes, certo? Então, tá. Então, vamos para o pressuposto que a gente tem uma lesão no masseter, que a gente tem uma dor aqui acontecendo no masseter desse paciente. Aí a gente tem aqui uma fibra nervosa, vamos considerar que nesse caso a fibra nervosa seja desse tipo, a delta, tá? Ela tende a ser uma fibra que faz menos sinapses e chega de uma forma mais direta ao sistema nervoso central. Então, ela tá aqui, esse neurônio, tá? Esse neurônio tá aqui com seus nociceptores, abrindo canais de sódio, gerando potencial de ação. Esse potencial de ação vai despolarizando a membrana do neurônio, vai caminhando, passa o gânglio de Gasser, entra no sistema nervoso central através do tronco encefálico, e aqui acontece o fenômeno que a gente vai conversar agora, que é a transmissão desse impulso nervoso para o neurônio secundário. Especificamente no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal, no tronco encefálico, tá? Depois a gente vai conversar sobre esses outros processos aqui, quando esse impulso passa para o neurônio secundário, através da sinapse, que a gente vai conversar agora, ele geralmente cruza a linha média, lembra do que eu falei? Se ele for uma fibra do tipo A delta, ele está subindo pelo trato neoespinotalâmico, que depois a gente vai rapidamente falar sobre isso, e ele acende de uma forma mais direta, ele acende ao tálamo. O
tálamo é o que eu falei para vocês de um repetidor de sinal. Chegou no tálamo, impulso, o tálamo vai fazer o seguinte, vai distribuir esse impulso. Esse impulso aqui, ele tem um valor afetivo, ele vai para o sistema límbico, ele vai para o córtex somatosensorial para ele ser percebido de uma forma sensório discriminativa, ele vai para o córtex insular, ele vai ser distribuído nas regiões do cérebro que percebem e entendem essa dor, certo? Então, isso aqui é o que está nos interessando nesse momento, que é a transmissão do impulso através de uma sinapse. Nesse caso, a gente está falando de uma sinapse química. Então, vamos pensar o seguinte, esse aqui é o neurônio primário, é aquele neurônio que vem lá do masséter e vem caminhando. E aqui vem a membrana dele despolarizando. A membrana dele vai despolarizando até que ela chega aqui. Aqui tem um canal de cálcio. Esse canal de cálcio, ele permite a entrada de íons cálcio dentro da célula. Ele é ativado pela diferença do potencial de ação, pela diferença da mudança na polarização da membrana do neurônio. Tá? Então, ele é dependente de voltagem. Mudou a voltagem da membrana do neurônio, abre o canal de cálcio que está aqui na membrana do neurônio. Abrindo esse canal de cálcio que está na membrana do neurônio, entra cálcio para dentro da célula. O cálcio entrando dentro do neurônio primário, acontece um fenômeno que é importante da gente entender. Ele faz com que essas vesículas que cá estão dentro do neurônio primário, cheias de coisinhas, de bolinhas, essas bolinhas aqui são neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem ser glutamato, serotonina, pode ser substância P, pode ser acetilcolina, pode ser, enfim. Se a gente está falando de dor, a gente vai falar do principal neurotransmissor relacionado à dor, que é glutamato, tá? Então, vamos... Oi? Alguém quer interromper? Foi o celular dela que falou. Ah, tá. Então, a gente pensa que quando o cálcio entra aqui dentro do neurônio, em função da despolarização da membrana, esse cálcio faz com que essa vesícula que está aqui cheia de neurotransmissor, cheia de glutamato, se funda, se acople à membrana desse neurônio primário. Quando isso acontece, esse acoplamento da vesícula no terminal, acontece a liberação do glutamato na fenda sináptica. Esse espaço que existe entre neurônio primário e neurônio secundário, a gente chama de fenda sináptica. Então, fica solto aqui na fenda sináptica um monte de neurotransmissor, que é o glutamato, tá? Esse glutamato tem uma afinidade especial com um canal que se chama AMPA, um receptor que se chama AMPA. Esse receptor, à medida que o glutamato fica solto na fenda sináptica, é como se ele fosse uma chave. E o AMPA tem uma fechadura, onde essa chave do glutamato encaixa perfeitamente. Quando acontece essa conexão do glutamato no canal, abre essa porta, né? Conectou a chave na fechadura, abre essa porta, começa a ver a entrada de íons para dentro do neurônio secundário. Essa entrada de íons dentro do neurônio secundário causa uma despolarização da membrana do neurônio secundário e um novo potencial de ação que vai ser da mesma forma como aconteceu no neurônio primário, transmitido ao longo de toda a membrana até a próxima sinapse lá dentro do sistema nervoso central, lá no tronco encefálico, lá no tálamo, certo? Então, acontece o mesmo processo. A partir de uma comunicação que se dá aqui, através da entrada de cálcio, acontece a fundição dessas vesículas com a membrana do neurônio, liberação do glutamato na fenda sináptica, que nesse caso é o nosso neurotransmissor de interesse. Esse neurotransmissor aqui é responsável pela sinalização de dor. Essa sinalização de dor é uma chavezinha que se encaixa nessa fechadura do AMPA, que é um receptor específico para glutamato. Começa a entrar íons dentro do neurônio, desencadeia um potencial de ação, certo? E aí o potencial de ação é transmitido. Até aí tudo bem? Só que nem tudo são flores. E aí é que o caldo engrossa. Aí é que a gente começa a ter problemas, né? A gente não, os nossos pacientes, né? E a gente também, para tratar, porque é difícil tratar. Pode acontecer um fenômeno que a gente chama de sensibilização central.
A sensibilização central, do mesmo jeito que a sensibilização periférica, acontece quando um estímulo chega com muita frequência ou com muita intensidade na membrana do neurônio primário, na sinapse. Quando um estímulo chega com muita frequência aqui, a partir do momento que um estímulo muito frequente chega despolarizando essa membrana, acontece a abertura do canal de cálcio, a entrada de cálcio, a fundição dessa vesícula de neurotransmissor na membrana do neurônio e a liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica, vocês concordam que quanto maior o estímulo que vai chegar, maior vai ser a estimulação do canal de cálcio, mais cálcio vai entrar, mais vesícula vai se acoplar, mais neurotransmissor vai estar liberado na fenda? Concordam, certo? A partir disso, vocês não estão me respondendo, mas eu estou partindo do pressuposto que todo mundo está fazendo arranco com a cabeça. É porque a gente está com... Então, a gente parte do pressuposto que esse fenômeno acontecendo vai ter muito neurotransmissor solto nessa fenda sináptica. Quando a gente tem a presença de muito neurotransmissor solto aqui na fenda sináptica, começa a acontecer alguns fenômenos aqui no neurônio secundário. Vocês lembram que eu falei do AMPA, né? Que é o receptor do glutamato, um dos principais receptores do glutamato. Aqui vem um glutamato, se acopla no canal AMPA, começa a despolarizar essa membrana. A partir do momento que há uma despolarização frequente dessa membrana, acontece um processo junto com a liberação de substância P, aqui na fenda sináptica, isso aqui é substância P, tá? Que se acopla a esse canal, NK1. Acontece, esses dois receptores, quando eles recebem estímulos constantes, ou seja, quando neurotransmissores se acoplam a ele de forma constante, ou frequente, ou muito intensa, começa a haver uma despolarização nessa membrana. Chega um determinado ponto da despolarização constante dessa membrana que acontece um fenômeno importante. Sempre que vocês estudarem sobre dor crônica e sensibilização central, vocês vão ouvir falar disso. Desbloqueio dos íons magnésio do canal NMDA. O que é isso? Existe um canal que se chama NMDA, N-metildeaspartato, receptor, que ele é bloqueado, geralmente, por um íon de magnésio. E aí ele é bloqueado, não entra íon, não sai íon. Ele fica fechado. Só que em determinadas situações, como essa que eu acabei de falar, estímulos frequentes ou muito intensos, acontece o desbloqueio desse íon magnésio do poro desse canal NMDA. E aí ele fica livre para acoplar com o glutamato, que é o neurotransmissor com o qual ele tem afinidade. Então vem aqui, ele desbloqueou o íon magnésio em função da estimulação constante desse receptor, acopla aqui um glutamato. Quando acopla o glutamato, abre o NMDA. Só que o NMDA, ele tem um problema. Ele abre e esquece de fechar. Ele abre e esquece da vida. Ele fica aberto, assim, muito tempo. E aí entra muito cálcio. Esse NMDA permite a entrada de íons cálcio para dentro do neurônio. Essa entrada excessiva de cálcio dentro do neurônio produz um fenômeno de regulação gênica que faz com que haja uma síntese de novos receptores de membrana. Então, o que está acontecendo no fim das contas? Existe um estímulo frequente, existe uma estimulação frequente de receptores. Essa estimulação frequente de receptores faz com que haja desbloqueio de um receptor lento e de ação prolongada, como o NMDA, acoplamento de glutamato, entrada prolongada de cálcio dentro da célula. Essa entrada prolongada de cálcio dentro da célula faz com que haja, no meio intracelular, uma autorregulação gênica. Tipo assim, tá entrando muito cálcio. A gente precisa fazer alguma coisa, porque tem muito neurotransmissor solto nessa fenda, sinal que tem um estímulo vindo, esse estímulo é importante, a gente precisa captar isso que está acontecendo ali. Vamos fazer o quê? Vamos produzir receptor. Encher a membrana de receptor para a gente poder captar todo esse neurotransmissor que está ali disponível. E aí acontece um aumento da expressão de receptores na membrana do neurônio secundário. E aí, obviamente, tem mais um sítio de ação para o glutamato, vai entrar mais íons, esse neurônio vai ficar mais facilmente excitável, o limiar
de ativação dele cai, porque está entrando mais íons o tempo inteiro, fica com uma facilitação de transmissão de impulso. Então, acontece um ciclo de retroalimentação. Esse ciclo de retroalimentação ele se dá parcialmente em função de uma substância, não exclusivamente, porque é um processo complexo, mas tem uma substância que é especialmente importante, que é o óxido nítrico. O óxido nítrico, nessa situação de excesso de cálcio dentro da célula, ele é um gás, então ele não precisa de receptor de membrana para ele ser... Ele não precisa de poro, ele não precisa de canal, ele entra e sai livremente pela membrana do neurônio. Então, esse óxido nítrico que está sendo produzido pelo neurônio secundário em função desse excesso de cálcio intracelular é liberado no meio extracelular, captado pelo neurônio primário. E aqui acontece uma coisa, o óxido nítrico retroalimenta a liberação dessas vesículas na fenda sináptica. Então, vocês entendem que isso começa a se retroalimentar? Existe um processo, chega num determinado ponto que não precisa mais estímulo vir aqui, abrir canal de cálcio, entra cálcio, chega aqui na membrana, libera neurotransmissor, acopla, desencadeia um potencial de ação, porque ele está trabalhando sozinho já, não precisa mais. O óxido nítrico está sinalizando que é para liberar neurotransmissor. O NMDA está aberto, está entrando cálcio, está aumentando a expressão de receptor. Quanto mais receptor, mais vai ter óxido nítrico, mais, entendeu? Então, é um processo que vai se retroalimentando. Além disso, a gente ainda tem as células da glia, que são células que, quando esse processo persiste por muito tempo, essas células da glia, elas tendem a aumentar a atividade delas, liberando mais mediadores inflamatórios nessa região e facilitando um potencial de ação. Então, eles liberam ainda mais substâncias nessa região, reduzindo o limiar de ativação desse neurônio secundário. Então, é uma série de fatores que fazem com que haja a presença dessa sensibilização central, tá? Então, é um processo complexo, não é um processo simples de entender. Aqui eu tentei resumir o máximo que eu pude para simplificar a nossa primeira conversa a respeito disso, mas não é um processo simples de ser compreendido, tanto é que a dor crônica ainda não tem uma cura, né? E acho que não sei se um dia vai ter. Tem uma terapia, tem um controle. Por quê? Porque ela mexe nesse processo de sensibilização central. Aonde que, dado que a gente acabou de conversar sobre sensibilização central, sobre liberação de neurotransmissores, aonde, por exemplo, o Fabrício estava falando ali de antidepressivo. Aonde que um antidepressivo tricíclico, por exemplo, que pode responder a um paciente que tem dor, age um antidepressivo tricíclico, ou seja, ele é um antidepressivo que age em noradrenalina, dopamina e serotonina. Aonde que ele vai agir? Ele vai agir na inibição. Esses neurotransmissores que são liberados na fenda sináptica, eles têm 3 possibilidades para a vida deles. Eles só têm 3 caminhos. Ou eles são acoplados ao receptor, ou eles são degradados por enzimas que ficam ou na membrana do neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, e eles são degradados. Ou tem uma molécula que capta esse neurônio aqui na fenda sináptica e joga ele de volta para dentro do neurônio primário. Então, tem uma molécula que é um recaptador dessas moléculas. Então, aonde que agem esses antidepressivos? Eles agem inibindo essa molécula que capta esses transmissores que estão soltos na fenda para que eles não voltem para dentro do neurônio. Ou seja, eles vão ficar mais tempo na fenda sináptica e mais tempo disponíveis para que mais sinapses aconteçam aqui. Porque aqui a gente está falando de situação de sensibilização, ou seja, tem neurotransmissão disponível. Mas quando a gente está falando de uma outra situação, por exemplo, depressão, onde tem redução da expressão de alguns neurotransmissores, é o oposto que a gente quer aumentar a expressão. Então, a gente age aqui, a gente regula essa produção, certo? Então, é aqui que vai agir esse tipo de medicação de ação central, na fenda sináptica. E aí, quando acontece a sensibilização central, acontece um outro fenômeno também,
que é uma hiperalgesia secundária. Essa hiperalgesia secundária, ela é uma resposta de aumento do campo receptivo. Então, eu machuquei ali meu queixo, eu vou ter uma dor aumentada, não dói só onde eu cortei, dói ao redor, dói ali na minha face, dói perto do lábio. Então, é um aumento dessa região de sensibilidade. Isso se dá basicamente por quê? A gente tem aqui um esqueminha onde a gente tem um processo normal, tá? Aqui a gente tem um receptor de químico, enfim, um receptor de dor, um nociceptor. A gente tem aqui um estímulo, uma transdução, a geração de um potencial de ação que passa ao longo da membrana, faz conexão com o neurônio secundário e é interpretado como dor. Só que a gente também tem esses neurônios secundários, eles não fazem conexão um para um. Eles fazem muitas conexões. Então, é um neurônio com vários outros neurônios primários fazendo conexão. E a gente pode ter, em algumas situações, um mecanorreceptor, que é um receptor de sensação mecânica não dolorosa, que age aqui, mas ele não é interpretado como dor, porque existe a presença de um outro fator que a gente vai conversar agora na sequência, no próximo passo da neurofisiologia da dor, que é a modulação. Existe um neurônio, aqui um interneurônio inibitório, que está bloqueando parcialmente a passagem de estímulos que vão ser interpretados como dor, para que não haja uma confusão na interpretação desses sinais, tá? Aqui a mesma coisa, só que toque. Então, o toque, ele é inibido, ele não acontece como dor, ele acontece como toque. Então, ele chega aqui, mas esse neurônio inibe, e aí é transmitido ao longo da sua via e é interpretado simplesmente como o que ele é, que é uma sensação leve, ok? Quando a gente tem uma situação de sensibilização, quando a gente tem uma alteração de sensibilização, a gente tem um probleminha acontecendo também. A gente tem... Vou ter que botar carregar. A gente tem... Só um minutinho, tá, gente? Desculpa. Vou carregar aqui. Foi. A gente tem uma situação diferente acontecendo. Então, a gente tem um estímulo que vem aqui pelo nosso receptor, que passa de uma forma intensa para o neurônio secundário, que está sensibilizado numa situação de hiperalgesia. A gente tem um não funcionamento adequado do neurônio inibitório, por alguns outros mecanismos que a gente vai conversar. E a sensação de hiperalgesia acontece, tá? Porque ele não está funcionando muito bem, mas esse estímulo mecânico ainda é um estímulo leve. Então, esse neurônio inibitório, apesar de não estar funcionando, essa sensação ainda é interpretada só como hiperalgesia. Então, é realmente a sensação de dor, mas que é amplificada. Aqui, a gente tem um agravamento dessa situação. A gente tem uma geração de um impulso aqui que é leve, está gerando um potencial de ação que sobe e faz sinapse com esse mesmo neurônio secundário. E a gente tem a inibição desse potencial de ação. Só que esse potencial de ação, ele é um pouco mais intenso. E como não tem a inibição desse interneurônio, essa dor é interpretada como alodinia. Então, uma fibra, que é uma fibra não dolorosa, em função da incapacidade de modular a dor e da incapacidade de inibir esse estímulo, é interpretado pelo sistema nervoso central como sendo uma sensação dolorosa ou de alodinia. Tá? Aqui é para ilustrar um dos possíveis mecanismos que explicam a dor referida. A dor referida, ela é uma sensação comum, principalmente quando a gente está pensando em dor muscular. É comum que a gente veja, né? Acho que vocês já devem ter visto, ou quando vocês começarem a atender pacientes, saibam que vocês vão ver. É bastante comum. Paciente que tem dor, é uma dor que se origina num lugar, mas a sensação dolorosa é em outro lugar. Esse processo a gente conhece como dor referida. Então, esse processo se dá devido a um acontecimento aqui na primeira sinapse, como a gente já conversou, que acontece no subnúcleo caudal do tronco encefálico, do núcleo trigeminal do tronco encefálico, onde
impulsos de várias regiões, então DV1, DV3 e DC2 fazem neurônio nas mesmas... Fazem neurônio, desculpa. Fazem sinapse, quem está sem neurônio sou eu já. Fazem sinapse com os mesmos neurônios. Então, a gente tem, por exemplo, um local da dor, tá? Vamos pensar a TM. A TM é o que está doendo. Ou, sei lá, masseter profundo, como queiram. Mas vamos pensar masseter profundo, que músculo é mais comum, tá? Então, tá gerando uma dor aqui. Esse estímulo, ele faz sinapse com esse primeiro neurônio secundário, mas tem um prolongamento que também faz sinapse com esse outro neurônio secundário aqui também. Então, ele faz sinapse com 2 neurônios secundários. Só que a vértebra, uma região inervada por C2, também vai fazer sinapse com o mesmo neurônio secundário. Lembram que eu falei que um neurônio secundário, ele faz sinapse com vários neurônios primários? Esse processo a gente chama de convergência neuronal. Ou seja, tem muito neurônio primário para pouco neurônio secundário. Então, os neurônios secundários têm que ser capazes de interpretar sinais nervosos de muitas regiões dos neurônios primários. E aí, aqui acontece uma confusão nesse sinal nervoso, porque ele é transportado para o tálamo e ele é interpretado como dor. Porém, essa dor, quando ela é interpretada no sistema nervoso central, ela é interpretada como sendo uma dor DC2. E, na verdade, ela foi originada aqui em V3. Porque o neurônio secundário com quem os 2 neurônios primários fazem sinapse é o mesmo neurônio secundário. Sendo o mesmo neurônio secundário, há essa confusão na interpretação do sinal. Certo? Esse é um dos mecanismos mais aceitos, mas não é o único, para explicar o processo da dor referida. Vamos lá para a modulação da dor, então. Até agora a gente só falou que a gente sente dor, mas a gente também não é de tudo ruim, né? Deus foi bonzinho e colocou na gente uma capacidade de modular impulso de dor. Então, a gente tem como se fosse o volume de um rádio. A gente tem um botãozinho que regula se esse impulso nociceptivo vai ser transportado para as estruturas subsequentes como um estímulo mais intenso ou como um estímulo mais leve, amenizado ou intensificado. Esse processo é a modulação. Então, os impulsos neurais, eles são alterados e modulados à medida que viajam pelo eixo neural para os centros superiores. Então, essa modulação, como eu falei antes, ela não acontece só aqui nessa terceira fase. Ela acontece durante todo o processo. Mas a gente coloca ela como uma fase de processo para facilitar a compreensão, porque senão fica muita bagunça. Vocês já viram que não é um processo simples de entender e fica ainda mais complicado. Então, a gente vai falar principalmente das 2 principais vias de inibição de dor. A gente tem uma via, que é a via inibitória descendente de dor, que é um sistema que em muitos pacientes com dores crônicas está funcionando de uma forma não tão boa ou não tão adequada. E aí a gente tem a somatória de um aumento da hipersensibilidade dos neurônios que transportam os sinais a nível ascendente, ou seja, sensibilização central, sensibilização periférica, e a gente tem uma incapacidade associada a isso, em muitos casos, de uma capacidade de modular esses impulsos de dor. Então, essa via inibitória descendente, ela é uma via, ela é descendente porque ela começa de cima para baixo. Então, ela se origina no córtex e existe uma produção intensificada de neurônios de neurotransmissores que atuam como neurotransmissores inibitórios, que é noradrenalina e serotonina, na substância cinzenta periaquedutal do sistema nervoso central e no locus ceruleus. Nessas regiões tem a produção desses neurotransmissores inibitórios e dessas regiões saem neurônios, fibras nervosas inibitórias. E elas vêm fazer conexão aqui. Aqui tá ruim de vocês entenderem. Vamos voltar para ficar mais claro do que a gente está falando? Cadê aquela primeira sinapse? Aqui. Aonde que desce? Então, desce da substância cinzenta periaquedutal e do locus ceruleus, neurônios que secretam serotonina e noradrenalina. Esses neurônios estimulam neurônios intermediários que ficam aqui nessa região.
Aí o que acontece? Eles inibem essa sinapse. Então, essa sinapse, ela não é direta. Não é assim, estímulo primário faz conexão com estímulo secundário e sobe. Existe aqui uma interconexão complexa de vários neurônios primários com o mesmo neurônio secundário e também uma tentativa de regulação negativa ou positiva, mas nesse caso a gente está falando de modulação de dor, então a gente está falando da tentativa de uma expressão para menos da sensibilidade de dor que esse paciente vai ter. Então a gente tem aqui a descida de neurônios inibitórios que fazem conexão com o interneurônio, que fica aqui nessa região, que vai liberar substâncias opioides nessa região, inibindo esse processo de passar o potencial de ação para o próximo neurônio. Então, quem vai ganhar? Quem tiver o impulso mais forte. Se o impulso de dor for muito intenso, não vai ter analgesia aqui que seja suficiente. Se for um estímulo não tão intenso, uma coceirinha, uma dorzinha leve, de repente a nossa capacidade de modular a dor, esses neurônios que descem de cima para baixo, podem ter uma atuação mais importante, portanto a nossa resposta ser mais modulada. Vou falar agora. Certo? Então, esse é o nosso sistema inibitório descendente de uma forma, assim, simplificada. Existe uma descendência de neurônios que secretam substâncias que são analgésicas no sistema nervoso central, na região da primeira com a segunda sinapse e também ao longo de todo esse processo. Mas vamos pensar inicialmente a nível didático o que isso está acontecendo lá no nível da primeira sinapse. E tem uma teoria, uma segunda possibilidade de modulação de dor, além da via inibitória descendente, que tem como objetivo tentar suprimir esses estímulos, que é a teoria do controle do portão. Então, essa teoria pressupõe o seguinte, basicamente, fibras pequenas, de pequeno calibre, então fibras de dor, geram um impulso de dor. Fibras de largo calibre geram um impulso sensitivo não doloroso. Essas fibras de largo calibre, elas conseguem potencializar um interneurônio inibitório. Lembra que eu falei que o neurônio, esses neurônios descendentes estimulam interneurônios inibitórios que ficam ali na região da sinapse? Esses interneurônios inibitórios também podem ser estimulados por fibras de grosso calibre, que ao estimular neurônios inibitórios, potencializa a inibição. É difícil de entender, porque inibe ou não inibe, potencializa a inibição. Mas, assim, uma fibra grossa vai potencializar a inibição da dor. Então, como resultado, vai ter menos dor. É a teoria da comporta, a teoria do portão. Que significa que sempre uma fibra de maior calibre, ela ganha, entre aspas, de uma fibra de menor calibre na transmissão do impulso nervoso. Que é aquela coisa que a mãe da gente faz quando a gente bate o ombro num canto, assim, numa porta, ela vem e faz assim, esfrega. É a teoria da comporta, certo? A gente está estimulando fibras sensitivas para bloquear a passagem do estímulo de dor. Então, isso é uma teoria muito antiga, que foi proposta em 1965 e que é aceita ainda hoje como um dos mecanismos que podem modular a dor. Isso é um mecanismo do TENS, é um mecanismo de algumas capacidades, algumas ferramentas que a gente usa para controle e modulação de dor de pacientes, que a Jo que está aí vai saber talvez falar, porque é uma coisa que os físios dominam melhor, talvez. A gente parece, assim, relativamente simples, explicando o processo aos poucos, mas na verdade é isso que acontece. É uma salada. Então, assim... Não fala em comida, pelo amor. Vocês estão com fome? Eu também estou com fome. Tá acabando, juro. Falta mais, pouquinho. Tá acabando. Tá no finzinho. Ó, então... Analogia! Muda a analogia? Vamos mudar a analogia. Vamos mudar. Olha só. Aqui Meu tem Deus, potencial. Bife. Ai, eu não tô aguentando mais, Rafaela. Tu quer parar? Vocês querem parar e depois? Não, a comida vai chegar daqui a pouco, já encomendamos. Ah, vocês são chiques. Gente, eu tô atrasada, hein? Juro que tá acabando. Eu falo muito. Estamos aqui encomendando comida. Ó,
potencial de ação, chegando neurônio primário. Chegou o potencial de ação no neurônio primário, o potencial de ação vai caminhar, vai chegar lá na fenda sináptica, libera neurotransmissor na fenda sináptica, receptor do neurônio secundário, conecta, estimula neurônio secundário. Não é uma transmissão direta, aqui é o neurônio de segunda ordem que vai subir, tá? Por que não é uma ordem direta? Porque no meio desse caminho tem aqui, ó, o neurônio descendente que eu falei para vocês. Então, lá do sistema nervoso central vem descendo um neurônio inibitório que vai liberar substâncias como norepinefrina, serotonina, opioides endógenos, que vão fazer com que essa sinapse fique mais negativa e, portanto, estimule menos os canais de cálcio e libere menos neurotransmissores na fenda sináptica, certo? Da mesma forma... Oi? Pode dar um exemplo de dor relacionada a DTM, dor orofacial, alguma coisa que desencadeia essa salada aí tua? Todas. Isso aqui é uma ilustração um pouco mais real de como acontece a primeira sinapse. Isso aqui é a primeira sinapse lá no corno dorsal da medula ou no núcleo trigeminal do tronco encefálico. Né? Acontece a liberação de neurotransmissores, acontece a recepção, só que aqui tá tudo misturado. Então tem receptor para dor, tem receptor térmico, tem receptor mecânico, tem receptor de tudo que é coisa. Aqui a gente está pensando basicamente em glutamato. Quando a gente estava falando de glutamato e AMPA, que são os receptores principais quando a gente fala em dor. Né? Então a gente estava falando dessa via aqui, mas vocês entendem que tem um horror de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E aí, quando a gente faz exercício, o que acontece? Uma potenciação dessa via aqui. A gente tem aumento da liberação de opioide, a gente tem aumento da liberação de serotonina, norepinefrina. Então, a gente potencializa, a Profimari, que está correndo, está potencializando o sistema inibitório descendente dela, liberando mais opioide na fenda sináptica, fazendo com que a membrana dela fique mais negativa, entre menos cálcio, libere menos transmissor na fenda sináptica e, portanto, o impulso passe para o neurônio secundário de uma forma menos intensa. Tá? Misturado a isso, a gente tem aqui células da glia, liberando mediadores inflamatórios, a gente tem óxido nítrico, né? A gente parece simples, mas é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, ignorem, assim, não se preocupem com essa figura, vamos ficar com as imagens que a gente estava antes. Eu acho que eu assustei o povo, então vamos ficar com essas imagens aqui. Tá? Mas só para vocês saberem a complexidade que é manejar esses pacientes. Aqui é onde agem as medicações de ação central. Essas sinapses aqui, não só, né? Mas algumas delas agem aqui nesse processo, na transmissão do impulso de um neurônio para o outro. Ok? Então, a gente tem a aferência primária, que vem do neurônio primário aferente, ali a sensibilidade, né, potencial de ação. Aqui a gente está na medula, então é como se fosse o tronco encefálico que eu falei para vocês, mas são de C3 para baixo, tá? Então, de C3 para baixo, a gente faz a primeira sinapse, em vez de fazer no tronco encefálico, faz no subnúcleo da medula. Esse impulso cruza a linha média, sobe, e vai fazer a outra sinapse no tálamo. Última parte da aula, tá? Tá acabando. Agora tem mais 3 slides só. O tálamo é, como eu falei, um repetidor de sinal. Ele espalha essa sensação dolorosa. E aí a gente vai para a última fase, que é perceber a dor. Como a dor vai chegar ao nível da nossa consciência. Então, a expressão da dor e o sofrimento. O que aconteceu até agora foi basicamente isso aqui. Então, a gente tem subnúcleo caudal, falando principalmente de trigêmeo, né? A primeira sinapse acontecendo no subnúcleo caudal, cruza a linha média, o estímulo cruza a linha média, a centros superiores e vai para o tálamo. A partir disso, ela tem 2 possibilidades, que geralmente acontecem ao mesmo tempo. Né? A gente tem a via do sistema lateral, onde acontece a transmissão desse impulso para o córtex somatosensorial, que dá a percepção sensório-discriminativa dessa dor, e o córtex límbico, que chega através do córtex límbico, através do sistema medial. E esse córtex límbico, ele faz
o lado afetivo, emocional, motivacional da dor. Então, quando a gente pensa nessa interpretação pelo córtex somatosensorial da dimensão sensório-discriminativa da dor, é isso aqui que a gente tem. Lá no córtex, a gente tem áreas específicas, que é o homúnculo, que vocês já devem conhecer, essa imagem, que é como o nosso córtex dá importância para as estruturas do nosso corpo. Então, olha o tamanho que a nossa face tem para o nosso cérebro. O nosso cérebro sempre supervaloriza estímulos que vêm da região da face. Por isso que a dor orofacial é uma dor que sempre incomoda muitos pacientes. Porque a gente tem dentro do córtex uma área importante que recebe esses estímulos nessa região do córtex somatosensorial. E quando a gente fala nessa dimensão afetiva emocional da dor, a gente está falando do sistema límbico e é um processo complexo que envolve a amígdala, ínsula, substância cinzenta periaquedutal, estímulo de substâncias. Então, a dimensão do quanto essa dor afetivamente impacta na nossa vida ou o quanto ela tem de significância emocional para os nossos pacientes. Aqui é só um resuminho que a gente viu hoje. Então, a gente tem um estímulo... Essa foto tá ruim, tá? Eu tirei ontem de noite do livro do professor Paulo Conte. Essa foto é do livro dele. E é uma foto ruim. Então, por favor, não reparem. Mas, enfim, é uma lesão. Tem uma lesão textual acontecendo no masseter do nosso rapaz aqui, do Lucas. Esse aqui é o Lucas. Então, tem uma lesão textual acontecendo no masseter do Lucas, que libera mediadores inflamatórios, faz com que haja a transdução dessas irritações químicas e ou mecânicas em potencial de ação, que é transferido para o corpo celular, para o resto da membrana celular, passando pelo corpo celular. Quando há uma sensibilização central, há também uma liberação antidrômica de substância P e CGRP, que retroestimulam mais liberação de mediadores inflamatórios, mais sensibilização de receptor, estímulos mais responsivos. Então, a gente tem esse estímulo acontecendo aqui, a gente sobe, passa o gânglio de Gasser, entra no tronco encefálico. Aqui no tronco encefálico, a gente tem a primeira sinapse acontecendo, que é a liberação de um neurônio primário, que libera principalmente glutamato. Esse glutamato libera canais acoplado ao receptor AMPA, desencadeia uma cascata intracelular que abre canal de sódio. Abrindo o canal de sódio, desencadeia um novo potencial de ação, dispara, tá? Aqui é o que acontece concomitantemente com essa primeira sinapse, que é o processo de inibição. Então, a gente tem neurônio descendente de serotonina, neurônio descendente de epinefrina, fazendo conexão aqui. Eles descem lá do locus cerúleus, fazem conexão com o interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório libera neurotransmissores opiáceos que se conectam a receptores opiáceos que existem nesses dois neurônios, tanto primário como secundário, e tendem a reduzir a intensidade desse impulso de dor que sobe para o sistema nervoso central. Aí esse estímulo acende, cruza a linha média, faz uma última conexão no tálamo, que define para onde esse estímulo vai, sistema límbico e ou, geralmente, as duas coisas, para não dizer sempre as duas coisas, córtex somatosensorial, que dá todas as dimensões que a dor tem, que é sensorial, discriminativa, motivacional, cognitiva, avaliativa, enfim. Certo? A Mari perguntou... Acabou. Oi? A Mari perguntou ali no chat se o glutamato tem a ver com o que a gente come. Sim, porque ele é um neurotransmissor excitatório, né? E quando a gente come, a gente tem um aumento também na expressão desse glutamato na fenda e um aumento da excitação. É por isso que a gente, às vezes, vicia em comida que tem muito glutamato. É proposital eles colocarem, às vezes, glutamato em alguns alimentos, porque é excitatório. E aí vai gerando esses processos de sensibilização, no caso, não relacionado à dor, mas ao prazer. E, por último, é mais importante conhecer o paciente que tem a doença do que a doença que o paciente tem. Então, isso aqui foi só para a gente entender a complexidade que é o mecanismo de dor e por que os pacientes são tão diferentes, por que os pacientes interpretam as dores de forma tão diferente entre eles, e para a gente
entender que os pacientes ter um pouco mais de empatia, assim, e compreender que os pacientes, eles são diferentes mesmo, e para um existe uma significância afetiva e para outro existe outra. Então, a gente precisa respeitar isso e tentar ajudar da forma que a gente puder. Enrolei muito vocês? Enrolei, né? 4h30, o Lucas deve estar querendo meu pescoço. Desculpa, Lucas. Não, foi ótimo. Muito bom. Excelente aula, Rafa. Não, olha, tá louco. Para dar uma aula dessa tem que ter muita saliva, meu Deus. Vamos querer outras. Muito café no bule. Hã? Também. Na verdade, Muito café no bule. Na verdade, a gente estava desprevenido hoje, porque a aula era muito importante, nós devíamos ter trazido comida hoje, não semana. Era para ser uma aula de 1h20, só que eu falei demais. E foi uma aula de 2 horas. O assunto era o seguinte, só fazer uma pausa. Só tem um pastel de frango, Nicole e Kimberly. Tem de carne, pode ser? Para mim também pode ser. Eu também, para mim também. Pode ser tudo de carne, só traz um de frango, daí o resto tudo de carne. Para Kimberly de frango e o resto tudo de carne. Aí a gente faz um recreio, daí depois, né? Aí traz suquinho, viu? Da mamãe. Rafa, muito obrigada, viu? Nossa, foi super didático, eu achei incrível, assim. Eu falo isso aí numa aula inicial, na oclusão, assim, bem... Eu não falo nada de neurotransmissor, eu só digo que é a córtex tal, com a córtex tal, e aí vocês que lutem para entender. Só que é pouco tempo que a gente tem na disciplina para falar disso, né? Então, aqui é a oportunidade que a gente tem de aprender mais, né, gente? Então, a gente pelo menos entende que está acontecendo uma cascata de coisas ali, e quando atinge a sensibilização central, que eu acho que a Rafa frisou bem ali, é que o bicho pega na hora de tratar o paciente, né? Porque tu conseguir fazer a inversão da situação, quando ocorre a sensibilização central, aí não tem medicação, não tem, aí um monte de terapia junto para conseguir, né, Rafa, dar uma segurada na dor do paciente. Então, a ideia é interceptar a dor antes que haja a sensibilização central. Geralmente já veio, passou por vários, né, profissionais, ele já chega com a sensibilização sensibilizado centralmente. Então, a gente tem que atuar na dor por diversos canais, né, Rafa? Exato. Tem que chegar lá, na dor, de um jeito... E aí é muito mais complexo. Muito mais complexo. O buraco é bem mais embaixo. Então, a gente vai receber pacientes que estão num nível de dor que já estão com a sensibilização central. A gente vai ter que atuar com medicação, com o diabo a 4 aqui, com tudo que a gente puder, com todos os nossos... as armas que a gente tem aqui, as formas de tratamento, a fisioterapia, com o que a gente conseguir para aliviar a sintomatologia do paciente. Porque, que nem tu falou, né? Não tem a cura, tem o tratamento. Porque, dada toda a complexidade desse processo, que acho que vocês... Tem uma coisa que vocês viram aqui, é complexo. Porque não é fácil mesmo, a gente pena para entender, então realmente, assim, não se preocupem, a primeira aula é um bombardeio mesmo. Eu lembro que a primeira vez, assim, na especialização que eu tive uma aula sobre neuroanatomia e depois sobre neurofisiologia da dor, eu fiquei assim, ó, desesperada. Então, não se preocupem, o primeiro contato é assustador, mas vai se tornando natural e familiar à medida que esses conceitos vão se tornando familiares. Eles têm que se tornar familiares, porque não tem como tratar dor sem saber aonde a gente está mexendo, qual é o canal de cálcio que a gente está mexendo. Por que é importante estabilizar canal de cálcio em paciente que tem dor central, certo? Então, para a gente começar a entender esses processos todos. Espero não ter assustado vocês muito. Peraí, só um pouquinho que eu estou resolvendo o problema do pastel. Eu quero pastel, tô com fome. Daí só tem presunto de queijo.
Pode ser? Eu gosto, pode Acho que ser. esse carne só... Que- O meu de daí- queijo, tá? Presunto não? Pode ter qualquer coisa, só não pode ter camarão. Só não pode ser de camarão. Pega o que tem de carne, o que tem de frango, só tem um de cada. E o resto pega presunto e queijo. Eu tô já matando por presunto e queijo aqui. Mas pra mim pode ser 2, inclusive. Eu não sei. Tá, filho? Ela é mamada. Ela pegou o carro, foi lá no 20. Aí nós vamos comer, vamos bater um papinho. Tá aí olhando a mensagem. Vai dizer que me ama ou não? Vou fazer aqui, ó, ao vivo, no coração. Então, a questão é essa, né? Vão ter diversas... Liga a câmera, faz favor, que eu tô me sentindo Não chateada. tá ligada. Ave, credo, que horror. Eu nem percebi. A fome tá tanta que... Olha, eu estou descabelada aqui. Nossa, coitados, eu tô com pena deles. Imagina ficar 2 horas me ouvindo falar, eu com essa voz chata. Já tava roncando minha barriga trialto, Rafa. Eu tava preocupada que eles iam ouvir. Eu já tenho a voz chata. Aí 2 horas falando sobre neurofisiologia, se eu fosse eles, eu tinha dormido, certeza. Rafa, eu não tirei o meu scrub de manhã ainda, ó. Eu não tive... Ai, que saudade de estar aí. Eu queria estar nesse projeto. Eu amo. Mas tu vai Vocês têm voltar. muita sorte. Vocês têm muita sorte. Anotem isso. Vocês têm muita sorte. Aqui em Bauru não tem isso. Viu? E ela tá no centro, no foco do estudo da dor lá. Situação. Paulo Conte diz que ele tá perdendo para mim, viu? É verdade. Paulo Conte tá perdendo para ti. Em muitos aspectos, porque tu é muito mais bonita que ele, né? Ah, isso é verdade. Só que ele corre. Mas agora eu tô no Krav Maga. Aí eu vi que tu ia pra Figada. Então ele não ganhou de mim, tá, amiga? Olha Só aí. não ganhou da Mari. Não, da Mari não. Eu não Tá sei mais. se a Tati informou as pessoas, tá? Mas quem entra no projeto tem que começar a correr. Todo A mundo última aula da tem que capacitação é uma aula de corrida, tá? Aqui a gente tem que dar o exemplo dos pacientes. Então, o que a gente faz? A gente adota um estilo de vida saudável. Vocês vão ver que vocês agora não é uma emergência, é uma urgência de emergência. Mas eu digo, a questão do exercício físico, do relaxamento, da meditação, de não se estressar tanto com as coisas, se precisar fazer terapia, né? Me ajudem aí. O que mais, Mari? Começar a fazer curso. Tomar os remedinhos quando precisa, né? É 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. É 24 gotinhas de manhã e 20 de noite. 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Eu tô assim. Hã? Eu tô assim, é 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Rivotril? Tô quase. Não. Rivotril eu tomo assim dele. Não, é que agora eu tô tentando substituir pelo canabidiol, só para ficar um negócio menos invasivo. Né? Não, mas aí não precisa canabidiol, aí faz bolinho de maconha. Tá na mesa. Faz o quê? Bolinho de maconha. Mentira, né? Eu nunca comi bolinho de Para maconha. de gravar, né? Peraí. Pelo amor de Eu Deus, sou, para eu de sou gravar. Caxias. Parar de gravar. Para de gravar.